Nicole. Empurrou a porta e... Pera aí, Nicole, fica quieta aí. Chama ela pra lá, deixa ela sentar. Senta lá. Ela tá com medo. Aí, quer ficar perto de você. Fica quieta, Nicole. Fica lá. Senta. Isso. Meu Deus. Ah, ficou quietinho. Vamos lá então. E aí, pessoal? Fábio aqui no canal novamente. Hoje nós vamos falar de um novo equipamento da Epson, a L6490. Um equipamento diferenciado. Irmãzinhas, né? Tem algumas irmãzinhas dela aí que o pessoal nem para ver, mas se você vê na tela aí a imagem dela com a imagem da outra, que é a M3180 ou a 3170, é muito parecida. Então a Epson usou aí, vamos dizer assim, a carcaça, vamos dizer assim, aproveitou esse design da M3180 e fez a nossa 6490. Tem muita gente achando que é igual da série L. Não, ela tá parecendo mais com a série M que com a série L. Mas não é por aí que ficam as coisas. Ela é uma irmã que tem cores, né? Ela vem com as tintas coloridas, ela é uma impressora colorida e com todas as tintas pigmentadas, meu irmão. Essa aí é uma novidade, né? Todas as tintas pigmentadas. Então você fica comigo aqui até o final. Vamos ver esse overview até o final aqui, tá? Vou falar sobre ela, muitos detalhes sobre ela. Você vai ficar sabendo tudo para você decidir se você quer comprar, se não quer comprar, se vale a pena, se não vale para o seu negócio, enfim. Até para um amigo seu que está precisando dela aí. E antes disso também, como eu sempre falo, tudo a gente deixa aqui embaixo. Os links estão aqui embaixo na descrição. Não esqueça disso, gente, de tudo que a gente coloca aqui. Você sabe muito bem que a gente deixa os links ali. E no nosso blog, se você quer ver mais completo do que no vídeo, você vai no nosso blog Como Clube. Lá você tem isso tudo, mais um pouquinho. E não tenho falando aqui só, explicando e tal, você vai poder ver com calma, ler. E tem lá também outras coisas, tem até comparativo de outras impressoras, outros modelos. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo e falar sobre esse novo equipamento da Epson. Então, pessoal, agora na mesa aqui, nós vamos falar então desse equipamento que vocês vão ver aí de lado aí, nessa nossa impressora AL6490 da Epson, né? Então, essa na verdade é uma multifuncional, ela imprime e copia, né? Faz digitalização aí, tá? E tem uma função também extra de fax, que ela foi feita para escritório, afinal de contas, né? Para grupos de trabalho, pequenos grupos de trabalho. Outra coisa, que ela é jato de tinta, tá? Utiliza um cabeçote já Precision Core, tem uma resolução de 4800 por 1200 dpi e é uma impressora aí que, na verdade, trabalha com a maioria dos sistemas operacionais atuais, igual o Windows, tanto faz o Windows ou Mac, você pode colocar, você não terá problema, ok? Em relação à conectividade dessa impressora, ela tem USB, ela tem Wi-Fi, o Wi-Fi Direct, tá? E também possui porta Ethernet, ou seja, você pode conectá-la na rede, direto na rede. Então você não vai ter problema aí, por isso que é uma impressora bem versátil, foi feita para isso e você pode usar. Um detalhe importante nesse equipamento sobre essa questão do Wi-Fi dela, é que o Wi-Fi dela já tem um padrão, além dos padrões normais, até o padrão BGN, ele tem também o AC, né? Que é um padrão que você tem uma conexão mais rápida para uma transferência de dados maior. Então, se você estiver dentro de um escritório onde você tem um bom roteador que possibilita a conexão com esse padrão, você vai ter um equipamento que consegue trabalhar em altas taxas de velocidade. Isso facilita na hora de imprimir altos volumes de impressão, inclusive arquivos ao mesmo tempo, né? Às vezes uma pessoa mandar a outra pessoa, um grupo de trabalho. Então, isso é um ponto positivo, porque muitos modelos, a maioria deles, geralmente não tem a placa dela interna funcionando nesse padrão. Isso é um diferencial. Outro detalhe que ela tem, que é interessante, que ela possui já o painel LCD. Esse painelzinho dela é um painel bem intuitivo, tem todos os recursos ali, você pode usar várias coisas, é um painel legal, não é um painel pequenininho, é um painel 2.4 polegadas, é um painel legal. E você, nele, tem todas as funções da impressora.
tá bom? E várias funções extras também, por exemplo, como impressão, por exemplo, como configuração de firewall. Se você quer conectar uma rede que só tem firewall, você pode definir algumas coisas de segurança para a rede Wi-Fi. Mais um detalhe, esse equipamento, quando está imprimindo, ele gasta apenas 12 watts. É isso que o fabricante promete, ou seja, é um equipamento extremamente econômico. Você não tem gasto aí energético muito alto nele. Então, se você colocar na sua empresa, por ser uma jato de tinta, e já a maioria das vezes a gente já falou isso em outros vídeos, as jato de tinta são bem econômicas imprimindo. E esse equipamento não deixou de ser e é bem econômico. 12 watts imprimindo é bem econômico. Mais um detalhe desse aí, ela tem uma configuração também para também otimizar essa economia de energia, que é o desligamento e repouso configurável. Tanto no painel, você pode configurar isso também, como no software dela. Tem também garantia de 1 ano, como a maioria dos equipamentos do mercado. Em relação à velocidade dela, ela faz 17 páginas, isso mesmo, 17 páginas em preto e branco e faz 7,5 em coloridos, páginas por minuto. É uma velocidade que eu achei assim, poderia ser um pouco mais alta pelo tipo de equipamento, mas é a média aí mesmo do mercado. Não é um equipamento que vai deixar a desejar na hora de você imprimir num grupo de trabalho. Ela vai dar conta do recado, não é rápida igual uma série da série Workforce, mas também não é lenta igual as das séries abaixo. Então ela está meio termo aí, foi feita para um meio termo, tá bom? Outro detalhe é que esse equipamento consegue imprimir até a largura de 1 a 4, 21,5, por até 1,20 m. Ele também consegue imprimir até 1,20 m, tá? A Epson seguiu esse padrão aí, então ela consegue fazer impressões maiores. Lógico que nesse equipamento você vai usar, a maioria das vezes, é folha A4 na bandeja dela de baixo, tem uma bandeja também traseira onde você pode fazer isso e imprimir, para ela poder soltar a folha na frente. Então quando você muda a opção, ela tem uma opçãozinha, você seleciona, você bota uma folha atrás ali, né? Ela tem 2 entradas, tem a parte de baixo, tá? Vocês vão ver aí. E tem também a traseira dela, onde você coloca o papel. Então, quando você coloca o papel ali, você tem condição de passar papéis maiores ali. A gramatura que ela puxa de papel é o básico mesmo, é 90 gramas se for você colocar na gaveta, papéis até 90, 95 gramas. Creio que se você colocar um papel de 100 gramas ela vai puxar, mas até 95 gramas, é muito próximo ali, então ela vai conseguir puxar da gaveta, tá? Que são de 250 folhas. Agora, se for papéis acima disso, ela não vai colocar na gaveta, você vai ter que colocar no compartimento traseiro de entrada de papel. E vai ser uma folha, ou seja, até 255 gramas. Então ela possibilita você puxar papel até 255 gramas. Papéis especiais, envelopes, etc. Você pode colocar nessa parte de trás dela. E aí ela vai passar, em vez dela virar a folha, igual ela faz na bandeja, ela vai passar reto. E você modifica a saída dela. Tá bom? Só um detalhe que eu estava esquecendo, que a gente não pode deixar de falar, que esses papéis especiais para esse tipo de equipamento, como vocês vão ver agora, a tinta dela é pigmentada. Esse é um diferencial muito grande. E vocês vão ver agora para frente. Só que eu vou antecipar isso, já estou falando para vocês o seguinte. Se você for colocar um papel especial e for fotográfico, ele tem que ser compatível para usar tinta pigmentada. Não adianta você comprar um papel aí, colocar nela, e se você for usar tinta pigmentada, ele não absorver essa tinta, não trabalhar bem com essa tinta. Então você vai ter um problema. Muita gente às vezes reclama, Fábio, estou imprimindo impressora, minha tinta é pigmento, não pega no papel fotográfico. Bem, pega sim, desde que o papel seja específico para tinta pigmento, que é o caso desse equipamento. Porque todas as tintas dele são pigmentadas. Mas foi feito para isso, tá? O objetivo dele é claro, então é para grupos de trabalho, para pequenos escritórios, e pessoas que querem, que precisam de documentos que durem muito tempo. É um equipamento realmente profissional para isso, tá? O scanner desse equipamento, ele possui resolução ótica, tá? De 1200 por 2400 dpi. Então, você tem um scanner ali de mesa ali, que ele vai, que é de contato, aonde você tem essa resolução. Interpolada vai até 1900 dpi. Claro que também, além disso, esse equipamento já possui ADF, né? E o ADF dele vai ter a mesma resolução. Você consegue escanear pelo ADF ou na bandeja dele. Então você não tem problema.
Esse equipamento, por ele ter ADF, facilita para quem trabalha com muito documento, por exemplo, como advogados, pessoas que precisam fazer escaneamentos aí de documentos, tirar, né? Ali tem que tomar cuidado, tirar o grampo e tal. Às vezes algum documento que é a folha inteira, puxar ele todo, várias folhas, você fica, em vez de você ficar colocando, o ADF possibilita você colocar 10 folhas e ele puxar automaticamente as 10 e escanear para você. E já criar o arquivo, já numerado, ó, em sequência. Então facilita bem nessa hora, tá? Mais uma coisa, esse equipamento possui um ciclo mensal de páginas. O fabricante recomenda mensalmente 1.500, mais ou menos por mês. Nossa, faz pouco. Não, mas você pode imprimir no máximo, o ciclo mensal dela é de 20.000 páginas. Então, você pode imprimir até 20.000 páginas no mês, que ele vai aguentar. Mas, de novo, eu tenho que alertar, eu sempre falo isso. Se você passar de 20.000 por mês, ou quiser imprimir mais, você vai poder imprimir. Né? Se você imprimir muito, vai poder imprimir. A diferença é que vai diminuir um pouco o tempo de vida, porque você vai estar desgastando o equipamento além do que ele foi projetado para aquele tempo. O fabricante faz ele ali, faz os testes, e é essa base que o fabricante passa. Então eu estou passando para você exatamente aqui o que é passado para a gente, beleza? Então se você for comprar um equipamento desse, se você tem uma média de impressão de até 10.000 páginas, 5.000 páginas por mês, 15.000 páginas, ele vai te atender, porque é um equipamento projetado para aguentar até 20.000 no máximo. Então ele vai te atender. Então quando você for comprar, detalhe, vou te dar uma dica. Se você usa até 20.000, usa muito, então compra um equipamento mais potente. Agora se você usa 10, usa 15, pode comprar esse equipamento que vai te atender. Sempre compre com folga. Ah, Fábio, mas se eu imprimo 5.000, achei o equipamento legal. Compre, porque você vai ter uma folga maior. Ah, Fábio, mas eu imprimi 500, 2.000. Também. Se é um equipamento que serve, então ele vai durar mais ainda. Você vai ter um equipamento com folga para trabalho. Então sempre compre equipamento com ciclo mensal com folga para você trabalhar. Tá bom? Mais um recurso que ele possui é fazer cópias em zoom, assim também como cópias também duplicadas, aí se você for fazer de mais de uma página e tal, você consegue. Então no painel desse equipamento você consegue fazer esse tipo de recurso. Ele tem esse recurso de cópia de ampliação, redução, ele consegue fazer isso. Outro detalhe muito importante é que além de ele imprimir, né, você fazer as impressões comuns, você pode também fazer impressão em frente e verso automático. Esse equipamento ele imprime a folha, você vai mandar um documento de 10 páginas, ou você vai gastar apenas 5, porque ele vai imprimir de um lado e do outro, se você sim quiser. Se você mandar imprimir em frente e verso automático, ele já vai imprimir automaticamente dos dois lados da folha, sem você precisar de ficar virando, etc. Facilita pra caramba, não é verdade? Então isso aí é um outro ponto positivo e o que eu falei antes, que eu estava querendo explicar. Como eu disse, esse equipamento usa tintas pigmentadas, então a gente vai falar delas agora. Então elas usam um tipo de tinta T524, esse é o padrão. É o mesmo tipo de tinta da série da L15150, não, melhor, é isso mesmo, 15150 e 15160. Então assim, o pessoal vai falar assim, nossa, Fábio, tem dificuldade de achar essa tinta no mercado. Gente, já disse, quando lançam um equipamento, realmente às vezes tem dificuldade, mas esse equipamento agora, ele está usando o mesmo tipo de tinta de mais outros dois que já estão no mercado, então já está tendo no mercado aí a tinta para vender. E os links estão abaixo aí, vocês podem ver os links, tanto dessa tinta dele e tem a tinta compatível. É lógico que a gente está indicando aqui, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que não se preocupe, porque a tinta está no mercado já. Que às vezes a pessoa compra, já viu, não tô achando a tinta tá cara, não sei o que, ó, gente. Deixa sempre informação embaixo do vídeo, por isso que a gente está fazendo esse vídeo. E a tinta está abaixo aí, os links estão abaixo aí na descrição do vídeo, tá bom? Outro detalhe que eu vou falar é que esse equipamento possui uma caixa de manutenção. A caixa de manutenção dele é a mesma usada também em outros equipamentos, a mesma usada. Por exemplo, na L6270, na M1180, na 14150 e na M3180. Então você, por exemplo, vai procurar a caixa... Nossa, eu não tô achando. É o mesmo equipamento. Então tá na tela aí, tô deixando para você. É esse equipamento que é o mesmo, é a mesma caixa de manutenção. Você não vai ter problema com isso. E Fábio, qual o preço médio desse equipamento? Né? O preço médio dele, gente, está assim, é um preço razoável, mas está dentro do preço do mercado hoje em dia, que já, né? Todas as impressoras para esse tipo de segmento são mais uma impressora que imprime nesse volume de impressão, com tinta pigmentada, que não borra, que não desmancha, né? Você vai ter um preço médio aí de R$ 3.600.
é desse equipamento. Então, muitas pessoas podem achar assim, Nossa, mas o preço tá alto. não está alto, gente. É de acordo com o mercado. Realmente é um equipamento que trabalha por um nicho específico. E o objetivo dela é que você tenha um equipamento que atenda esses escritórios, esses grupos de trabalho que precisem de rede, precisam de uma conexão melhor Wi-Fi, precisem de tinta que não borra, não desmancha, não desbota. Eu não sei se vocês sabem, um detalhe disso que eu vou comentar agora, é que essa tinta, apesar do pessoal assim, tinta é cara, coloque o preço da tinta, faça a divisão pelo custo e vê o custo que sai, que às vezes vai sair bem barato. E outro detalhe, para quem trabalha com documento, não pode abrir mão de ser uma tinta pigmentada. Por que eu digo isso hoje? Está entrando no mercado, vocês vão ver que cada vez mais vai começar a impressora com tinta pigmento. Porque a tinta, gente, você imprime um documento e mesmo que caia uma água, que você sem querer derrame algum líquido, um café, qualquer coisa, ela não vai borrar na sua casa, não vai te dar problema. Imagine se você tem um documento aí, vamos supor que você é um advogado, o senhor, imprimiu todo o processo e de repente, com a mão suada, você pega, acontece algum problema e borra, mancha, ou aquilo, pior ainda, apaga com o tempo. Imagina um documento que você está guardando e apaga. Você não vai ter esse problema. Essa tinta, ela dura muitos anos. Inclusive, a durabilidade indicada pelo fabricante é praticamente 100 anos, se você guardar adequadamente. Né? Se ela não ficar batendo luz, não ficar batendo nada, se ela estiver lá, guardadinha, arquivada. Então, meu amigo, você me desculpa, mas problema você não vai ter com esse equipamento em relação à tinta. Então, essa questão eu quis frisar por esse motivo. Então é o seguinte, se você aí que está do outro lado quer saber se ela serve para você, eu posso dizer o seguinte, se você, por exemplo, vou falar para as pessoas que servem, para onde ela serviria, vou dar umas dicas, né? Porque uma impressora depende do que você vai fazer. Tem alguns vídeos meus aí, eu já tenho um vídeo aí que você pode olhar aí, que ele fala para você escolher a impressora certa. Qual a impressora que é a certa? Então ele te dá dicas de como escolher a melhor impressora para o seu trabalho, para a sua função, para o que você quer usar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Bem, se você tem um escritório de contabilidade, essa impressora serve para você. Por quê? É uma impressora que vai ter documentos aí que não borra, não desmancha, as tintas são duráveis e ela vai ter uma boa velocidade e você vai poder trabalhar e colocar lá na rede. Então serve para escritório de contabilidade. Se é advogado, também serve, ela tem a DF, você pode trabalhar com a DF dela. Ah, mas é para muita folha. Bem, é uma impressora que trabalha com uma velocidade, vamos dizer assim, para você agregar. Se você tiver um scanner profissional, que muita gente pede isso, que às vezes tem que escanear muito, talvez seja melhor do que ela nesse sentido. Você precisa de muito, mas ela vai te atender em duas coisas. Ela vai poder imprimir e fazer algum escaneamento. Então, se você tem um escritório muito grande, precisa de ampliar um pouco, uma demanda para atender aí até um advogado, 2, 3, ela vai te atender. Se você tem, por exemplo, aí uma escola infantil para fazer impressões para crianças, né? Você tem que fazer aqueles negócios de preencher ou de colorir, é a melhor coisa que tem, porque ela não vai borrar, não vai atrapalhar. Então, se os meninos pegar tinta guache e colocar lá, você não vai ter problema, entendeu? Ele não vai borrar, ele vai ajudar. Então, você consegue fazer muita coisa para criança, para uma escola que eu estou dizendo. Tem alguns professores que, se tiver esse valor de 3.600, quiser investir no equipamento mais potente, porque ele imprime muito, a pessoa quer investir, acho que tudo bem. Não é que vai ser até bom demais, né? A pessoa que tem condição pode comprar, mas seria mais indicado para uma escola, pelo valor da impressora, para o que ela é, para o que ela vai fazer, o objetivo dela, etc. Outro detalhe, outro local que eu acho que eu usaria muito é cartório, porque precisa de documentos duráveis, precisam que coisas são documentos oficiais. Se você tiver que imprimir alguma coisa, então nela você consegue, tá? E vamos pular agora para a questão dela ser usada para outras áreas. Por exemplo, sublimação, que é um outro item que muitas pessoas perguntam. Pode usar? Pode. Vale a pena? Na minha opinião, não. Tá? Por quê? Tem impressoras igual, por exemplo, a F170, que é a A4 já, e ela já vem com tinta sublimática, e você vai poder usar ela, comprar e usar e pronto. E outro detalhe, ela é uns 1.000 a 1.500 mais barata, então não justifica. Então você já pensou, você vai comprar uma impressora de 3.600 para colocar tinta sublimática, gastar mais o quê? X reais, carregar ela com essa tinta que ela não, né?
Na verdade o cabeçote aceita e tudo, mas o sistema dela vai trabalhar. Não é para isso, né? A impressora foi feita, mas funciona. Aí você vai deixar de comprar uma que é R$1.000 a menos às vezes. Chega a ser 2.600, 2.500, depende do lugar, para colocar. Então não compensa. Na minha opinião, não compensa. Tá bom? Preferível comprar uma F-170, que a gente também tem um vídeo falando dela aí. Outra coisa é se você vai trabalhar com personalizado e tal, compensa? Olha, também eu acho que não. Por quê? Não, não é assim que tudo que se for usar personalizado vai ser não. Mas, por exemplo, se uma pessoa que tem uma gráfica, tá? Uma gráfica rápida. Eu falei de personalizado, mas gráfica rápida ou personalizado. Vamos botar os dois. Em quais situações que você vai poder usar? Você vai fazer um miolo de agenda, miolo de caderno. Aí sim, tinta não borra, você pode fazer colorido, vai ficar top, vai funcionar, ela vai imprimir. As outras, você pode fazer impressões aí tranquilamente, sem problema. A tinta dela, para isso, é uma beleza, não vai dar problema. Velocidade boa, top. Vale a pena? Eu acho que também não por esse sentido. Por quê? Porque você tem outros equipamentos que vão te atender, que vão fazer a mesma coisa por um preço mais em conta, ou se for mais caro, se você quiser, se você for pegar, por exemplo, imprimir muita coisa, se é uma gráfica rápida, trabalha com muita coisa já, você não está começando, aí você vai pegar uma Workforce que é mais cara, mas vai imprimir muito mais rápido e a função melhor. Por isso que eu falo que, para mim, eu acho que ela não é que não serve, não é que não trabalha, vai trabalhar. Se você quiser pegar uma, vai te atender para fazer esse tipo de coisa. Ah, Fábio, e questão de foto? Que eu quero fazer um topo de bolo, uma fotografia. Faz. Só que aí você tem o problema do papel. E aí você tem que comprar papel que serve para tinta pigmentada. E pode preparar aí do outro lado. Presta atenção. A maioria das impressoras vão começar a usar tinta pigmento. Escuta o que eu estou falando com vocês. Vai começar a expandir isso. Então você que está do outro lado já presta atenção nisso. E vai ter gente, vai começar a ter muito mais mídia para tinta pigmentada, para impressora com tinta pigmentada. Porque é o futuro, não adianta. Ninguém vai querer mais ter ficar imprimindo e borrando. Tá barata ainda a corante? Beleza, mas quanto mais tinta pigmentada for sendo usada, mais barata ela vai ficando. Vai começar a aumentar a quantidade, vai começar a aumentar pessoas fazendo e vai aumentando. Beleza? Outra situação, essa impressora for colocar para imprimir, por exemplo, fazer transfer. Aí ela vai estar com tinta pigmento, você pode fazer. Mas cai na mesma questão de preço. Eu acho que ela é mais voltada para a escola, para grupo de trabalho, igual eu já falei, eu já citei isso aí. Então, não, na minha opinião, tem outros equipamentos que você vai usar. Então, essa impressora, em síntese, ela foi feita para escritório, grupos de trabalho, pequenas empresas, até mesmo a papelaria que quer botar para imprimir lá documentos para uma pessoa tirar pequena, top. Vai resolver o problema, tá? Fora isso, você não tem, né? Eu acho que as outras funções têm outros equipamentos da Epson mesmo que vão te atender de uma forma melhor do que ela. Tá certo? Então, eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sanado a maioria das suas dúvidas. Assim que nós tivermos esse equipamento em mãos, se nós tivermos, nós vamos colocar aqui, vamos fazer teste de impressão e tal. Mas, lembrando novamente, assim como eu já falei, você tem tudo isso muito melhor e mais explicado lá no nosso blog. Vá lá no nosso blog, não tem só esse comparativo, tem outros lá, os comparativos, não, desculpa, esse overview dessa impressora e tem outros, até comparativos de outras impressoras lá. E você vai ter muito mais informação, muito mais claro lá, tá bom? Eu agradeço demais por você ter ficado até aqui. Até a próxima dica, até o próximo vídeo. Tchau!